A gente já parou para pensar que ler é uma das invenções mais incríveis da humanidade? Sabe, não é algo natural. Ninguém nasce sabendo ler, né? É uma habilidade que literalmente transforma o nosso cérebro. E hoje, graças à neurociência, a gente finalmente consegue espiar o que acontece dentro da nossa cabeça, quase como se fosse um truque de mágica que acontece toda vez que a gente lê uma palavra. Essa frase do neurocientista Stanislas Dehaene resume essa magia de um jeito perfeito, não acha? Ler é basicamente isso, se comunicar através do tempo e do espaço, transformar símbolos em pensamentos. É quase como ouvir com os olhos, um verdadeiro superpoder. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar desvendar aqui. O nosso cérebro não veio com um manual de leitura de fábrica. Então, como é que ele aprendeu a fazer uma coisa tão, mas tão complexa? A resposta, olha só que incrível, está na plasticidade do cérebro. Primeiro, uma coisa precisa ficar bem clara. Ler não é uma habilidade natural como falar ou enxergar. Não mesmo. É uma invenção cultural. E para dominar essa invenção, o nosso cérebro precisa passar por uma bela de uma reorganização. E essa é uma das descobertas mais fundamentais. Não se trata só de adquirir um conhecimento novo. É uma mudança física, anatômica mesmo. Novas conexões são formadas, áreas inteiras do cérebro se especializam. O cérebro de uma pessoa que lê é fisicamente diferente do cérebro de alguém que não sabe ler. Pensa só nisso. Então, que tal a gente fazer uma viagem bem rápida para dentro da cabeça de um leitor? O que será que acontece naqueles milissegundos entre ver uma palavra e entender o que ela significa? É um processo incrivelmente rápido e super eficiente. A informação entra pelos olhos, viaja lá para trás do cérebro para uma área específica de reconhecimento de letras e de lá a informação simplesmente explode para as várias de linguagem que processam os sons e os significados. Tudo isso num piscar de olhos. E o centro de toda essa operação é o que o Dehaene chama de caixa de letras cerebral. É uma região bem pequena, no hemisfério esquerdo, que se torna nosso especialista em letras. O mais curioso é que antes da gente aprender a ler, essa área tinha outra função. E aqui está a grande sacada. A leitura não cria nada do zero. Ela constrói uma ponte. Ela conecta o nosso sistema visual, que já é super sofisticado, com o nosso sistema de linguagem falada, que também já existe e é muito poderoso. A tal caixa de letras é basicamente a engenheira que constrói essa ponte. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Pensa bem, se essa área não evoluiu para ler, o que ela fazia antes? Bom, o cérebro faz um processo genial chamado reciclagem neuronal. A caixa de letras recicla neurônios que originalmente eram usados para reconhecer objetos e rostos. A leitura, na prática, compete por espaço com essa função mais antiga. É isso mesmo, as palavras competem com os rostos dentro do nosso cérebro. Mas essa ideia de competição e reciclagem não é só uma curiosidade científica, não. Ela ajuda a explicar um fenômeno muito comum que muitas vezes preocupa pais e professores, a famosa escrita espelhada. E aqui, atenção, porque isso é muito importante. Quando uma criança escreve letras ao contrário, tipo um B no lugar de um D, isso raramente é sinal de dislexia. Na verdade, é um sinal de que o cérebro dela está no meio do processo de aprendizagem. O nosso sistema de reconhecimento de objetos, sabe, ele é programado para ignorar a orientação. Um rosto é um rosto, não importa para qual lado ele esteja virado. Ao aprender a ler, o cérebro precisa desaprender essa regra, mas só para as letras. A escrita espelhada é o vestígio dessa programação antiga sendo superada. É o cérebro se ajustando. Entender toda essa mecânica cerebral nos leva direto para uma questão importantíssima, onde a neurociência entra de cabeça num grande debate educacional, o método de leitura. Se o cérebro processa letra por letra, por que alguns métodos definem que as crianças aprendam a reconhecer a palavra inteira de uma vez? Quem já é um leitor experiente tem aquela sensação, né? A gente olha para a palavra casa e o significado simplesmente aparece na cabeça. Isso cria a ilusão de que a gente lê a palavra como se fosse uma imagem única, de forma global. Só que os dados mostram exatamente o contrário. Especialmente em crianças, o tempo de leitura aumenta de forma linear com o número de letras. Cada letrinha a mais exige mais tempo de processamento. A leitura não é global, ela é um processo em série, letra por letra, que com a prática se torna incrivelmente rápido. O veredito da ciência, portanto, é bem claro. A ideia de que o nosso cérebro reconhece o desenho da palavra é um mito. O cérebro, na verdade, processa cada uma das letras em paralelo e muito rápido. Mas sim, ele processa as letras. Certo. Então o que toda essa ciência significa na prática? Se a tal da leitura global é um mito, qual é a melhor forma de ensinar as nossas crianças a ler? E esse talvez seja o ponto mais importante para pais e educadores. O cérebro aprende a ler de um jeito muito mais eficiente quando ensinamos de maneira direta, explícita mesmo, a correspondência entre os grafemas, que são as letras ou grupos de letras, e os fonemas, que são os sons que elas representam.
As pesquisas mostram que focar no código alfabético não só acelera a decodificação, mas também libera recursos mentais para a criança poder se preocupar com a compreensão do texto. Quando ela domina essa conexão letra-som, ela ganha a chave para aprender sozinha, decodificando palavras novas por conta própria. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A neurociência nos deu um mapa bem claro de como o cérebro aprende a ler. Então, por que será que métodos que ignoram essa biologia fundamental ainda persistem por aí? Essa é uma questão que vai além da ciência, entra no campo da formação de professores, de políticas educacionais, mas entender como o cérebro lê já é o primeiro passo e o mais importante para garantir que todas as crianças tenham a chance de dominar essa invenção que é, de fato, mágica.